Atenção, muita atenção, meus irmãos aqui do canal do YouTube Lina Luz Oficial. Eu tenho uma mensagem de Nossa Senhora importantíssima para transmitir para vocês sobre o fim dos tempos. Esta mensagem, ela se torna muito atual e ela foi dada ao Padre Stefano Gobbi por Nossa Senhora. Para quem não sabe, meus irmãos, o Padre Stefano Gobbi, ele ficou conhecido mundialmente porque ele fundou o movimento sacerdotal mariano. E este movimento ele surgiu na sequência de uma locução interior que ele recebeu em pleno santuário de Fátima, em Portugal, em 1972. Então, Nossa Senhora começou a falar através do Padre Stefano Gobbi, através de locuções interiores, onde ele começou a promover vários cenáculos em vários países. Então, ele veio a falecer no dia 29 de junho de 2011, mas as mensagens que Nossa Senhora deixou para ele está começando a acontecer. E eu pediria a todos que transmitissem essa mensagem para mais pessoas e que refletissem cada ponto desta mensagem. Isso foi dado no dia 31 de dezembro de 1992, com o título Última Noite do Ano. E eu gostaria de pedir a vocês que muitas pessoas estão reclamando que não estão recebendo os vídeos aqui do canal no seu celular. As pessoas estão inscritas, mas não apertaram o sino de notificações. Vocês têm que apertar esse sininho de notificação, você verifica se ele já está apertado e clicar nessa opção aqui, ó. Todas as notificações. Vocês precisam clicar aqui para que vocês possam receber. Nesta importante mensagem, nós vamos perceber que ela dá 5 sinais baseados nas Sagradas Escrituras sobre o fim dos tempos e a vinda de Jesus Cristo. Então, nós vamos perceber por esses sinais se isso realmente já está começando a acontecer. Prestem bem atenção. O primeiro sinal é a difusão dos erros que levam à perda da fé e a apostasia. Esses erros são propagados por falsos mestres, por célebres teólogos que não ensinam mais as verdades do Evangelho, mas perniciosas heresias baseadas em raciocínios humanos e errados. É por causa do ensino dos erros que se perde a verdadeira fé e se difunde por toda parte a grande apostasia. Prestai atenção e não vos deixeis iludir, porque muitos procurarão enganar um grande número. Virão falsos profetas e enganarão muitos. O dia do Senhor não virá sem que primeiro venha a grande apostasia. Virão entre vós falsos profetas que procurarão difundir heresias desastrosas e por fim se voltarão contra o Senhor que os salvou. Muitos os escutarão e levarão, como eles, uma vida imoral, e por sua culpa a fé cristã será desprezada. Por desejo de riqueza, eles vos iludirão com raciocínios errados. Meus irmãos, neste segundo sinal, nós vamos perceber que o que Nossa Senhora falou para ele em 1992 começa a acontecer. Eu fiquei arrepiada quando eu comecei a ler esse segundo sinal. O segundo sinal é o estourar de guerras e lutas fratricidas, que leva ao predomínio da violência e do ódio, a um esfriamento geral da caridade, enquanto são sempre mais frequentes as catástrofes naturais, como epidemias, fomes, inundações e terremotos. Quando ouvirdes falar de guerras, próximas ou longínquas, não tenhais medo. É necessário que isso aconteça. Os povos combaterão um contra o outro, um reino contra outro reino. Haverá fome e terremotos em muitas regiões.
tudo isso será apenas o início de sofrimento maiores. A iniquidade será difundida, que o amor de muitos esfriará, mas Deus salvará aquele que resistir até o fim. Nós percebemos que todos esses sinais, meus queridos irmãos, estão baseados dentro da palavra de Deus. O terceiro sinal é a sangrenta perseguição daqueles que se mantêm fiéis a Jesus e ao seu evangelho e permanecem firmes na verdadeira fé. Durante esse tempo, o evangelho será pregado em todas as partes do mundo. Pensai, filhos prediletos, nas grandes perseguições que sofre a Igreja e no zelo apostólico dos últimos papas, sobretudo do meu Papa João Paulo II, ao levar a todas as nações da terra o anúncio do Evangelho. Vós sereis presos, perseguidos e mortos, sereis odiados por todos por causa de mim. Então muitos abandonarão a fé, se odiarão uns aos outros e se trairão mutuamente. Nesse tempo, a mensagem do reino de Deus será anunciada em todo o mundo, todos os povos deverão ouvi-la, e então virá o fim. O quarto sinal é o horrível sacrilégio cometido por aquele que se opõe a Cristo, isto é, pelo anticristo. Entrará no templo santo de Deus e sentar-se-á no seu trono, fazendo-se adorar ele mesmo como Deus. Levantar-se-á contra tudo aquilo que os homens adoram e chamam de Deus. O homem ímpio virá com o poder de Satanás, com toda a força dos falsos milagres e falsos prodígios. Usará todo gênero de engano maligno para fazer o mal. Um dia vereis o lugar santo, aquele que comete o horrível sacrilégio. O profeta Daniel falou sobre isso. Quem lê, procure compreender. Filhos prediletos, para compreender em que consiste este horrível sacrilégio, lede o que foi predito pelo profeta Daniel. Vai, Daniel, pois essas palavras estão escondidas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e tornados íntegros, mas os ímpios continuarão a agir impiamente, e todos os ímpios ficarão sem compreender, mas os sábios compreenderão. Ao contar do momento em que tiver sido abolido o sacrifício cotidiano e for instalada a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Bem-aventurado aquele que esperar com paciência, chegando ao 1335 dias. Meus irmãos, eis a explicação. A Santa Missa é o sacrifício cotidiano, a oblação pura que é oferecida ao Senhor em toda parte, do nascer ao pôr do sol. O sacrifício da missa renova o sacrifício consumado por Jesus Cristo sobre o Calvário. Acolhendo a doutrina protestante, se dirá que a missa não é um sacrifício, mas somente a Santa Ceia, ou seja, a recordação do que Jesus fez na última ceia. E assim será suprimida a celebração da Santa Missa. Nessa abolição do sacrifício cotidiano consiste o horrível sacrilégio cometido pelo anticristo, cuja duração será aproximadamente 3 anos e meio, isto é, 1290 dias. O quinto sinal é constituído por fenômenos extraordinários que aparecem no firmamento do céu. O sol escurecerá, a lua perderá o seu esplendor, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. O milagre do sol ocorrido em Fátima durante a minha última aparição quer vos indicar que já entrastes nos tempos em que se cumprirão esses acontecimentos, que vos preparam para o retorno de Jesus na glória. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra chorarão
e os homens verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com grande poder e esplendor. Meus prediletos filhos, consagrados ao meu coração imaculado, eu quis vos esclarecer sobre estes sinais que Jesus em seu Evangelho vos indicou, para preparar-vos para o fim dos tempos, porque eles estão se realizando nos vossos dias. O ano que termina e o que se inicia fazem parte do tempo da grande tribulação, durante a qual se difunde a apostasia, multiplicam-se as guerras, sucedem em tantos lugares catástrofes naturais, intensificam-se as perseguições, o anúncio do Evangelho é levado a todos os povos, fenômenos extraordinários ocorrem no céu e torna-se cada vez mais próximo o momento da plena manifestação do Anticristo. Então, vos convido a permanecerdes fortes na fé, seguros na esperança e ardentes na caridade. Deixai-vos levar por mim e recolhei-vos todos no refúgio do meu coração imaculado, que eu vos preparei justamente para estes últimos tempos. Lede comigo os sinais dos vossos tempos e vivei na paz do coração e na confiança. Eu estou sempre convosco, para dizer-vos que a realização desses sinais vos indica com segurança que está próximo o fim dos tempos, com o retorno de Jesus na glória. Da figueira aprendei esta parábola. Quando seus ramos tornam-se tenros e despontam as primeiras folhas, sabeis que está próximo o verão. Do mesmo modo, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que a vossa libertação está próxima. Meus irmãos, essa é uma mensagem muito séria e eu peço a todos que compartilhem o máximo que vocês puderem. Não esqueçam de verificar o sino de notificações. Eu vou deixar aqui mais uma vez para vocês. Às vezes você é inscrito aqui no canal, mas não está recebendo os vídeos. É porque você precisa acionar o sino de notificação. Que Deus abençoe a todos. Inscreva-se aqui no canal do YouTube Lina Luz Oficial e aperte o sininho de notificações para que você possa receber gratuitamente todos os vídeos no seu celular. Que Deus te abençoe. Compartilhe.